Pronto, a gente já está ao vivo. Pessoal, boa noite. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui e aqueles que vão também assistir a nossa live, um bate-papo sobre educação. Hoje o tema é educação, tá? E temos aqui presentes o professor Hugo Brandão, professor doutor Hugo Brandão, e o pesquisador, jurista e pesquisador em educação, André Luiz Barros. Então, hoje nós vamos discorrer justamente sobre essa nova política, né? Principalmente essas novas tendências da educação brasileira, principalmente agora com a pandemia, nós tivemos várias novidades aí, e o professor Hugo Brandão vai trabalhar o tema problematizando o ensino híbrido, e o professor e pesquisador André vai trabalhar a neopolítica educacional brasileira e a desconstrução da cidadania. Eu já quero dar a oportunidade para que os nossos convidados deem boa noite, e em seguida a gente já começa com a fala do professor André Luiz. Professor André Luiz, pode dar boa noite, em seguida o Hugo dá boa noite para o pessoal, mas aí a gente volta a fala para o André começar a fala dele. Olá, boa noite, Williams. Boa noite, doutor Hugo e todo mundo que já está online acompanhando esse evento. Boa noite, André. Boa noite, Williams. Boa noite a todos e todas que estão presentes. Quero desde já agradecer ao convite para estar participando desse debate. André, é sempre bom me encontrar. Franklin, já conheço de alguns outros trabalhos, algumas edições de livro e trabalhos conjuntos. E para você que está aqui nos vendo e prestigiando esse momento, estando participando desse debate conosco, eu desde já demonstro, né, minha satisfação em saber da necessidade de discutir educação nos dias atuais, da importância desse tema e da relevância de você estar aqui para discutir conosco, né? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e uma boa noite a todos e todas. Esse evento, esse lançamento, essa live é proporcionada pela editora Philos Academy, é um evento científico, acadêmico, que tem justamente como objetivo discutir conteúdos voltados para a academia, voltado para a universidade, para a pesquisa, para a ciência. É uma forma de divulgação do conhecimento científico. Então, por gentileza, professor André Luiz, pode começar a sua fala. Obrigado. Bem, vamos... Eu dei uma boa noite bem curtinho, não sabia que podia me estender no boa noite. Mas, enfim, é muito importante, como o Hugo adiantou, importante e urgente, na verdade, discutir os novos rumos da educação no Brasil. É claro que não se trata de uma discussão fácil, não é um debate simples, principalmente para quem não tem alguma leitura ou quem não se dedica ao trabalho de sala de aula, quem não tem uma vivência de escola. Então, a gente tem sempre uma certa dificuldade em razão da complexidade do tema, né? É importante também sempre, né, projetar toda a discussão de situações sociais, questões sociais, dentro do contexto em que nós estamos atravessando, né? O contexto que estamos atravessando, sem perder de vista o processo histórico que nos trouxe até aqui. Então, o que nós temos hoje, né, tentando introduzir esse debate da nova política educacional brasileira e a desconstrução da cidadania, que nós temos hoje é um desdobramento de um processo de avanço de uma tendência de políticas e de medidas neoliberais que vem alcançando a educação, especialmente a partir da gestão do presidente Michel Temer, né, em 2016, 2017, na verdade 17, 18, né, foi uma gestão curta, mas
bastante contundente já no final de 2016, com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que foi apelidada à época de a PEC do fim do mundo, a proposta de emenda constitucional do fim do mundo, que congelou por 2 décadas, por 20 anos, o orçamento, os investimentos, comprometendo os investimentos nos serviços essenciais, dentre eles na educação, né, que é um direito social da máxima importância, em razão da relevância, da repercussão social que tem o processo de educação básica no país, né, em toda a sociedade, na verdade, né? Todas as sociedades, especialmente no Brasil, que é um país que tem tantas dificuldades, tantos problemas históricos, que dependem de um bom processo educacional, né, de uma educação básica universal, para que a gente possa superar, né? Ou seja, a esperança de superação e de dias melhores passa pela educação. Então, desde a aprovação dessa emenda constitucional, a gente já tem um movimento de contrafluxo à afirmação dos direitos sociais. Direitos esses que estão já reconhecidos, né, positivados na Constituição de 88. Então, nós temos um grande marco de direitos sociais no Brasil, em 88, com a Constituição atual. É uma Constituição robusta em relação às constituições anteriores, robusta no sentido de trazer um tratamento mais amplo dos direitos fundamentais, os chamados direitos humanos, dentre eles também os direitos sociais, a educação figurando entre os direitos sociais. E aí nós temos, após 2016, nós temos ainda a reforma do ensino médio e a nova base curricular, a Base Nacional Comum Curricular, que vem também agregar nessa proposta, nesse contexto de modificação do processo da educação básica no Brasil. Então, nós temos um processo de inovação, de transição no cenário político, já no final da década de 70, mas que começou a se afirmar na década de 80 e 90, e aí nós chegamos até aqui, né, com esse, digamos, embaraço entre afirmação jurídica, uma conquista jurídica de direitos no plano positivo, né, com a Constituição de 88, e o contrafluxo recente em relação a esses direitos, a afirmação, a construção, a realização desses direitos com essas novas medidas, especialmente tratando hoje da educação, né? Então, nós temos aí uma modificação substancial já na capacidade de investimentos do Estado na educação pública, né? Com a emenda 95, nós temos a reforma do ensino médio, que comprometeu o conteúdo sistemático de disciplinas fundamentais para um processo de educação que tem como finalidade preparar o sujeito para o exercício da cidadania, para o exercício dos direitos, né? Um exercício consciente, né? Crítico, motivado, enfim. Esse é o objetivo maior, é inserir o sujeito na vida política, né, do Estado. Lembrando que a nossa configuração é de Estado democrático de direito, desde 88, né, também. E aí a educação tem essa incumbência, essa atribuição constitucional de máxima importância de inserir o indivíduo na vida política do Estado, de dar ciência ao indivíduo dos problemas e das possibilidades, né, de superação desses problemas, né, direcionar o indivíduo ao mundo do trabalho também e proporcionar o desenvolvimento pleno, ou seja, é um processo amplo e complexo e que constitui direito de todos e dever do Estado. E aí nós temos, à medida que o Estado se retrai, que acaba se tornando menos capaz de fazer avançar, né, de realizar o direito social à educação, nós temos o avanço do setor privado
que vem se beneficiando dessa deficiência, né? Não é de hoje já, mas que com essas novas medidas, a reforma do ensino médio sob a justificativa de modernização desse ensino, né, de que a educação precisa atender às novas demandas, na verdade são interesses do mercado, um mercado em crises, né, crises que são recorrentes, crises que são prolongadas, e aí nós estamos hoje vivenciando um risco, né, concreto de produzir uma subjetividade, um sujeito, no futuro breve já, de médio prazo e principalmente de longo prazo, se nada for feito, produzir um sujeito mais suscetível, mais permissivo a participar de relações sociais cujo nível de exploração pode chegar a patamares absurdos, né? É um processo que visa a retomada das diretrizes originais do capitalismo, desconstrução de direitos trabalhistas e direitos sociais, acomodação do sujeito em condições de precariedade de direitos, de relações precárias trabalhistas, enfim, do desemprego como fator comum, ausência de renda, vulnerabilidade social, tornar todo esse cenário muito mais aceitável, muito mais comum, né? Então, eu alerto já iniciando aí a finalização da fala, de que existe hoje a necessidade de um movimento bem articulado em âmbito nacional, através das instituições de educação, no sentido de fazer frear essas normas, essas novas medidas educacionais, especialmente a reforma do ensino médio, tentar atacar também a emenda 95 de 2016. Né? A BNCC tem uma forte inclinação, né, de incutir a mentalidade de mercado, atitudes, valores, né, habilidades, são as chamadas competências que fundamentam essa base nacional comum curricular, né? Enfim, então é uma situação grave, é um contexto crítico e, do ponto de vista pragmático, político, é preciso articular uma reação. Repito, uma reação organizada através de entidades representativas dos profissionais da educação, né, de estudantes, enfim. É preciso tomar medidas urgentes, no sentido de não fazer vingar essa nova política educacional brasileira, ok? Então, como disse, é difícil introduzir um tema de grande complexidade, foi objeto da minha pesquisa de mestrado, recentemente concluída, e de forma que eu sinto até dificuldade de introduzir o tema, mas eu acredito que com as perguntas a gente vai poder desenvolver algumas questões mais específicas que chamem mais a atenção e despertem mais o interesse do público que nos acompanha. Ok? Tá sem áudio. Ok. Gostaria de passar a palavra para o professor Hugo Brandão, mas acho que ele saiu aqui da live. Deve ter tido algum problema rápido. Deve estar voltando aí. Ah, já voltou, professor Hugo. Eu fui Muito apertar obrigado. no chat aqui sem querer, me perdoe. Imaginei. Você viu? Imaginei. Um velhinho que nem eu não está conseguindo mexer com as novas tecnologias mais não. Mas eu ouvi tudo que o André falou. Rapaz, um cara tão famoso no Instagram e no TikTok, não acredito num negócio desse, não. Fui voltar aqui, era para fechar, eu fui voltar, sair. Aí o cara fica agoniado, né? Volta. Mas, enfim, muito obrigado, André, e vou passar a palavra agora para o professor Hugo Brandão, que vai trabalhar justamente com a gente sobre o ensino híbrido. André, eu pretendo falar pouco para todo mundo, até porque eu gosto muito mais do debate, das perguntas. Tinha até conversado com o André anteriormente. Primeiro, André, quero lhe parabenizar pela defesa, né, da sua dissertação. Parabéns pelo tema, é um tema de enorme relevância para a sociedade atualmente.
Muitos não compreendem por que discutir educação, mas é um tema central nas nossas vidas, seja para quem se formou, seja para quem deseja ou vai constituir família, seja para quem vai empreender. Se eu vou empreender, se eu vou abrir empresa, eu vou precisar de profissionais qualificados, que saibam, por exemplo, minimamente, pelo menos, conseguir compreender o que está lendo. E a gente vive num país no qual até o analfabetismo funcional está virando normalidade. Então, assim, você tem empresas hoje, só para citar o exemplo, empresas hoje que vão contratar e pedem redação, e não são poucas, e o número de inscritos que sequer consegue escrever um texto assim é enorme. Então, veja, a importância de se discutir educação, seja para quem quer empreender, seja para quem quer estudar, seja para quem está estudando, seja para quem quer constituir ou vai constituir família e vai ter seus filhos na escola, mas digamos que a escola, as universidades, enfim, os espaços educacionais são parte da nossa vida, ou é uma das instituições. Ô, Frank, deixa eu só te perguntar, é melhor o celular assim ou ele na vertical? É porque agora que eu fiquei sozinho, ficou normal. Assim tá bom, né? Não precisa virar não, né? Tá excelente assim, tá excelente. Ok. Então, retomando, a importância de se discutir a escola, essa instituição que nos acompanha durante toda a nossa vida, nos acompanhou e continua nos acompanhando, e as universidades que continuam produzindo ciência de alto nível, e aqui eu quero fazer uma deferência também aos institutos federais, antigas escolas técnicas, que produzem ciência e ciência de alto nível. É um momento difícil para qualquer área do conhecimento, é um momento difícil para a intelectualidade, para as universidades, para os espaços educacionais, porque em pleno século XXI, veja só, André, nós estamos tendo que discutir o que foi discutido lá por Copérnico, na Revolução Copernicana, lá no final da Idade Média, depois por Newton, antes de Newton, por Galileu, por Einstein, que a Terra é redonda. Eu estou tendo que ensinar hoje que a Terra é redonda, por exemplo, porque tem o terraplanismo. Eu digo que o terraplanismo são variados, são diversos terraplanistas ou negacionistas. E a ciência está em foco, né? Quanto menos se estuda, menos se dá crédito ao que se desenvolve nas universidades, nos institutos federais e nas escolas, como, por exemplo, a sua dissertação, André, que eu quero novamente fazer deferência e parabenizar, de um tema tão importante. Especificamente, eu trabalhei o ensino híbrido. Precisava discutir educação atual, uma educação que está passando por um momento de transformação que acelerou, ou foi acelerado, por conta da pandemia. E aí eu disse, eu preciso entrar nesse debate, preciso ajudar de alguma forma nesse debate. E uma das formas que eu encontrei para discutir educação, para discutir as nossas escolas, as nossas universidades, os nossos institutos federais. Porque quando a gente fala educação, assim, fica um termo bem genérico. Para quem está chegando agora no debate, para quem não está próximo desses conceitos, eu prefiro sempre falar escolas, universidades, institutos federais, para materializar o que é educação. A gente não só está falando de educação no mundo ideal, não, nas ideias, etc. Nós estamos falando da educação numa perspectiva material das nossas escolas, desde a pré-escola, desde a creche, até as universidades, até as pós-graduações, mestrado, doutorado, porque a educação se faz desde o momento que a criancinha começa a fazer o ABC ali, as vogais, etc., nos primeiros anos de leitura, até o final da vida. Na educação formal, porque existe uma diferença da educação formal, que é essa que se dá nos espaços educacionais, escola, universidades, enfim, e a educação informal, que é a educação dos nossos pais, das nossas famílias, a educação do nosso meio social. Então, é importante definir bem o que é educação aqui. Tem a educação formal e a educação informal. As críticas que nós estamos fazendo, o balanço que nós estamos fazendo, o nosso olhar, a nossa investigação sobre a educação é sobre a educação formal, aquela que é dada nas escolas, nas universidades, nos institutos federais, enfim,
nos espaços educacionais. Bom, em virtude da minha curiosidade e do meu encantamento para a educação formal também, a educação informal me encanta muito. Minha avó consegue ou conseguiu, tanto como a minha mãe, me educar tanto quanto ou até melhor do que a escola. Só que na escola e na universidade eu ganhei a educação formal. E é dessa específica que eu quero tratar. Para chegar no ensino híbrido, eu vou aproveitar algumas brechas, né, algumas bolas. Vamos falar um pouquinho de futebol aqui, que o André levantou para mim fazer o gol. André, quando se discutiu a emenda constitucional 95, hoje aprovada, eu rodei o Brasil todo, dividi essa história com você e com as pessoas que nos assistem. Eu rodei o Brasil todo numa luta imensa contra o que você mesmo colocou, que à época era chamado de PEC da morte. Era PEC 242, depois virou PEC, porque na Câmara era 242, depois virou 95 no Senado e acabou com essa emenda constitucional. Basicamente, essa emenda constitucional, ela rasgou um dispositivo extremamente importante para pensar a educação no Brasil, que é o dispositivo constitucional que empregava cerca de 18% do investimento primário do Estado em educação de forma obrigatória. Cuidado, eu não estou falando 18% do PIB, estou falando 18% do gasto primário. Isso não tem mais. O que é mais danoso nessa PEC é isso, que pouco se falava na época, e dizia, não vai mexer com nada, porque, por exemplo, na educação, o Temer, que você bem falou, ele disse assim, para a educação, não se preocupe, porque nesses 2 ou 3 primeiros anos nós vamos aumentar o gasto, passando do teto, justamente para ter uma gordura para queimar, o que era uma grande mentira, mas muito mentirosa. Não tinha nada ultrapassando do teto, muito pelo contrário, nós tínhamos um déficit. E aí aprova-se, mas 20 anos é muito tempo. Eles, não, mas pode ser prorrogado por 10. Aprova-se 20 anos de congelamento de investimento em serviços públicos. E aqui nós podemos ampliar. Podemos falar da educação, podemos falar da segurança, porque, por exemplo, eu sou devoto de que haja uma política pública de valorização salarial para os trabalhadores da segurança pública no Brasil. Não é possível que a gente bote os trabalhadores para ir correr atrás de bandido, botando a sua vida em risco com salários tão baixos. E com a emenda constitucional 95, isso fica quase impossível, porque você tem um teto constitucional de gasto de serviço público, que a priori era só para o serviço federal, mas veio para balizar o serviço público estadual. Vejam, por exemplo, a reforma da Previdência. Nós tivemos a nível nacional e agora nós estamos vivendo as mini-reformas, ou o que nós chamamos de reforminhas. São Paulo mesmo, agora o Dória está aplicando a reforma da Previdência lá. Isso para falar para os trabalhadores, né, para os servidores públicos, sobretudo, que eu, pessoalmente, defendo uma valorização. Voltando para a educação, o que é que aconteceu? Nesse governo atual, nós já tivemos os contingenciamentos, que é uma palavra bonita para falar de corte. A maior parte dos institutos e universidades não estão tendo como chegar até o final do ano por falta de recursos. Estão vivendo de emendas parlamentares, pasmem vocês. Isso por conta da emenda constitucional 95. Um dos maiores garotos propagandas dela, André, o Maia, que à época era Rodrigo Maia, né, que é deputado pelo Rio de Janeiro, que à época era presidente da Câmara, agora deu uma entrevista dizendo que ou a gente vai rever essa emenda constitucional ou o Brasil vai colapsar. Mas isso nós já dizíamos antes de ela ser aprovada, que foi o que você falou, que nós temos que enfrentar a emenda constitucional 95, se nós quisermos discutir educação. Porque não dá para discutir educação sem dinheiro. Então, qual é a maior bandeira da educação pública no Brasil? 10% do PIB para a educação já. 10% do PIB para a educação já. Essa é uma bandeira histórica dos trabalhadores e trabalhadoras de educação. E hoje se investe 3,1% do PIB. Chegamos no ano passado a 2,4% do PIB.
é muito pouco para um país das dimensões do nosso, que tem uma dimensão continental, crescer. Porque não há crescimento econômico se não houver investimentos pesados, massivos em educação e em pesquisa. Agora mesmo foi cortado, eu não sei se 600 bi, vou confirmar esse dado e dou nas perguntas, porque eu ia falar mais sobre o ensino híbrido, que ainda vou chegar lá, de investimento em ciência e pesquisa. Então, veja, é um governo que está dando de costas para o avanço técnico-tecnológico da educação no Brasil. Então, a emenda constitucional é um grande câncer para o Brasil, um grande câncer para a educação, veio do governo Temer, é mantida por esse governo, e nós precisamos eleger um governo e um Congresso, eu não vou ocupar só o presidente dessa vez, e um Congresso que tenha disposição em defender a educação pública, os serviços públicos. Ah, mas tem muito roubo, mas tem muito gasto. Então, criemos mecanismos de coibir. Bota os bandidos que roubam atrás das grades, a começar pelos políticos. Mas ficar com esse discurso de que dinheiro tem, o que falta é bom administrador, é mentira. É uma falácia, porque não tem. Não tem recursos, sobretudo depois da emenda constitucional 95. Só pode se gastar o que se gastou no ano anterior. Só que tudo fica mais caro. E a verba é a mesma do ano anterior durante 20 anos. Imagine como é que os hospitais públicos vão funcionar. Simplesmente não vão. Por isso que o Rodrigo Maia, que até ontem, modo de falar, estava defendendo, disse que ou a gente revela ou vai colapsar. Isso é emenda constitucional 95. Vou dar um pulo agora. Aí veio um grande ataque à educação. Qual foi ele? A reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, em tese, é a privatização do ensino médio no Brasil. Porque existem conglomerados de educação extremamente fortes. Eu diria que a educação no Brasil nunca enfrentou um inimigo tão forte quanto o sistema Crotons de ensino. Isso vai ser importante introduzir para poder falar do ensino híbrido, que é o que eu quero falar um pouquinho com vocês. E não vou me demorar, não. Vou deixar mais para as perguntas, mas deixa eu dar esse adendo à fala do André e aprofundar um pouco o nosso debate. Vejam só. O que é o sistema Crotos? O sistema Crotos recentemente comprou a Anhanguera, tal. É o sistema dessas universidades privadas que perceberam nas universidades privadas ou no ensino superior um leque de oportunidade de ganhar recursos, sobretudo recursos do Estado. Lembre-se, por exemplo, do FIES, no governo do PT. Foi muito recursos da educação pública que foram aplicados na educação privada. Vai com uma grande crítica ao PT. E viraram esses grandes conglomerados de ensino. Na reforma do ensino médio, que é para o jovem ter a possibilidade de escolha do que ele quer estudar, ele vai poder escolher a área. Pessoal, isso é um grande engodo. Hoje nós não temos, nos colégios da rede pública, sequer professores de todas as disciplinas. Quanto mais escolas nas quais os estudantes vão poder optar qual é a área que eles vão estudar. Isso é engodo. Na maioria, inclusive, vai ter só ciências humanas ou ciência ou tecnológica. Que tecnológica vai ser torneiro mecânico, para aprender uma profissão em ser peão, ou ciências humanas, porque tem muitas demandas de professores. Mas onde é que vocês imaginam essas escolas da rede estadual com complexos educacionais de matemática ou de ciências avançadas? Quase improvável pensar. Por exemplo, no nosso estado teve concurso domingo para educação, que a maioria dos que trabalham é temporário, professores temporários, sem vínculo nenhum com o Estado. Aí, para fazer disso uma normalidade, eles estão tentando fazer agora a reforma trabalhista, que, bem dizer, acaba com o concurso público. Se você quer fazer concurso público, com a reforma trabalhista, dê tchau para o concurso público, não vai ter mais. É a privatização dos serviços públicos. Eu tive agora em Brasília 15 dias, depois tive mais de 10 dias em Brasília, e nesses dias era para discutir a reforma trabalhista. Pois bem, o que é que isso tem a ver com o ensino híbrido? Vamos lá. Todos esses ataques à educação pública pressupõem que existem grupos políticos, grupos do empresariado, como, por exemplo, o sistema Crotons, maior conglomerado de educação do mundo, que tem interesse na educação.
Lá na reforma do ensino médio, eu não vou falar muito sobre ela, podia falar muito dos problemas da reforma do ensino médio, mas não vou falar sobre ela, porque senão ia alongar muito a minha fala. Da reforma do ensino médio, eu só quero destacar uma questão. O aluno pode fazer o sistema de créditos. O que é isso? Ele pode ir lá na internet, se matricular na Anhanguera ou na Crotos, na aula de Química, cursar o curso de Química da forma que inventarem lá e trazer para a instituição aceitar, para a instituição protocolar como disciplina paga. É como se os professores agora precisassem correr atrás dos alunos. Nesse bojo de ataques à educação, tratando a educação meramente como mercadoria, e ela não é, veio a pandemia. E a pandemia, com todos os problemas que teve, uma coisa ela deixou claro. Não há como fazer educação sem que nós tenhamos professores junto com os alunos. Não há. Não é educação sem professor, não é educação sem sala de aula. E aí se acelerou o discurso do ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? É mesclar o ensino virtual com o ensino presencial. Baixou-se uma portaria do governo, no qual o governo é muito claro. No Brasil, não há mais de se falar em educação presencial ou educação à distância, educação virtual. Agora, o ensino é híbrido. O ensino híbrido é muito bom, tem diversas ferramentas legais. Só que, para pensar no ensino híbrido, é preciso pensar que tipo de ensino híbrido nós queremos, qual é o ensino híbrido que nós vamos ofertar, e lembrando em que país nós estamos, que é um país de uma desigualdade social acentuadíssima. Por exemplo, 50% das residências, segundo o PIC Domicílios, a pesquisa mais recente que nós tivemos, segundo essa pesquisa, de 2019, 2020 já não dava para fazer, porque a gente já estava na pandemia, essa é de 2019, já saiu uma de 2020 que foi feita pelo telefone. Eu prefiro a de 2019 ainda, a mais recente. 50%, na verdade, eu vou dar o número preciso, 52% dos domicílios do interior não têm acesso à internet. Como é que a gente vai, então, pensar em uma educação híbrida se a gente já está colocando 50% dos municípios do interior fora dela? Acesso à internet, 76% dos brasileiros têm. A pergunta é que tipo de acesso de internet eles têm e como é que vão desenvolver a educação a partir dessa internet precária e qual é o tipo de aparelho que eles têm para desenvolver essa educação. Porque notebook, segundo a mesma pesquisa, ficou só para a classe A. Não chega nem a 10% a classe C que tenha notebook. A educação híbrida que eles estão insistindo em enfiar a goela abaixo é para o aluno fazer no celular com internet pré-pago. Agora, imagine você fazer ensino-aprendizagem a partir do celular. Mas você acha isso pouco? Eu lhe dou outros dados. A maior parte dos domicílios no Brasil vivem 7 pessoas, até 7 pessoas, em um único cômodo. Como é que se estuda num lugar desse? Porque não falar de onde eu falo é muito bom. Eu estou com o ar-condicionado ligado, eu estou no silêncio de um quarto, tenho o meu escritório de estudo, escrevo, tenho um computador, tenho um notebook, ok. E para o estudante que só tem um celular com internet precária e com um monte de irmão, tio, tia, avó, mãe em quarto e ter que estudar. Como é que se dá isso? Outra, que tipo de aparelho tem? Nós fizemos uma pesquisa interna recentemente na nossa instituição e tem aluno que espera o pai chegar do trabalho para ter acesso ao celular do pai. Para ter acesso ao celular do pai e poder participar de aulas ou assistir às aulas depois que o professor já deu. Bom, eu tenho muito para falar sobre a educação híbrida. Tem muita coisa bacana na educação híbrida. Eu não nego. Eu acho que nós não podemos virar as costas para as tecnologias. Pessoalmente, os meus alunos que estiverem presentes aqui nesse momento, ou quem me conhece, sabe o quanto eu uso de novas tecnologias da informação para as minhas aulas, mas eu levo em consideração a condição social dos meus alunos. Bem como entendo que uma proposta dessa não pode ser enfiada goela abaixo 2
profissionais de educação e dos estudantes no Brasil de uma hora para outra, sem levar em consideração o que o André já falou, a emenda constitucional 95, que congelou investimentos. Como é que a gente vai comprar tablet para esses alunos, notebook para esses alunos, dar uma internet de qualidade a esses alunos se não tem dinheiro nem para sobreviver hoje? Alguns estão fazendo aí manda o chip para o aluno. O aluno assiste uma aula, acaba a internet. Faz só para inglês ver, como, por exemplo, foi feito em São Paulo. A taxa de desistência foi de mais de 80% do alunado, porque não conseguia nem assistir a aula. Então, vejam os diversos problemas. Não tem como a gente pensar uma educação híbrida sem rediscutir a revogação da emenda constitucional 95, sem rediscutir a reforma do ensino médio. Só para vocês terem ideia como a reforma do ensino médio é horripilante. Os institutos federais do Brasil rejeitaram a reforma do ensino médio. Aí você pode estar assistindo assim pensando, mas por que rejeitaram? Será que não querem trabalhar? Nós trabalhamos muito mais sem a reforma. Mas não é por isso, não. É porque nós, dos institutos federais do Brasil todo, entendemos que a reforma do ensino médio é um regresso no que nós queremos e projetamos. Nós dissemos não. E, por sorte, eles não mexeram num dispositivo legal que mantém a nossa autonomia. Então, nós temos autonomia em aceitar ou não a reforma do ensino médio, porque somos uma autarquia. Mas, para as escolas do Brasil, já foi de imediato. Todo mundo tem que se adaptar à reforma do ensino médio. Detalhe, vocês estão vendo as escolas privadas se adaptando? Não, porque não tem fundamento epistemológico, não tem fundamento material, não tem fundamento de ensino-aprendizagem, simplesmente não dá. Nós negamos a reforma do ensino médio. Nós não aderimos a ela. Agora, imagine, dentro de todos esses cenários que o André colocou, você enfiar goela abaixo o ensino híbrido, sem um amplo debate com a sociedade, sem formação adequada para professores, sem garantir aos estudantes acesso à internet, ou pelo menos a todos os estudantes, ou a gente vai iniciar algo já jogando um monte de aluno para trás, já deixando um monte de aluno para trás, como sempre foi feito no Brasil. Percebam, eu entendo que essa escola pensada ali, surgida ali por volta do século XV, XVI, pensada no século XVIII, e com profissionais do século XX, como é o meu caso, não está pronta para os estudantes do século XXI. Nós precisamos pensar uma nova escola e com seriedade, inclusive podendo pensar a partir do modelo de ensino híbrido, que tem muita coisa bacana, mas levando em consideração as nossas desigualdades sociais e como vamos enfrentá-las, levando em consideração os ataques recentes à educação, que foi um regresso, como a reforma do ensino médio, a emenda constitucional 95 e tantos outros, para daí podermos pensar um ensino híbrido que, de fato, representa uma evolução para a educação no Brasil, para o ensino-aprendizagem, porque esse aluno já vive com a internet. Nós somos de um tempo, eu, pelo menos, André, Franklin aqui, que a gente foi pegando as transformações, elas eram aceleradas, mas nós conseguimos pegar. Apareceu o celular, depois apareceu a internet, a gente fazia curso para aprender. Eu fiz curso de datilografia, depois já estava aprendendo o que era o mouse, a mexer aquele mouse ali. Hoje a criança já nasce dentro da internet. Então, nós precisamos nos habituar e estar prontos para esse novo mundo. Ok, mas isso precisa de formação para os docentes, porque nem todo docente tem essa formação. Requer uma formação específica. Outra, nós precisamos garantir que os estudantes tenham acesso às novas tecnologias. E, para isso, eu faço uma fala, assim, muito em função da fala do André. Eu tentei me aprofundar mais, porque só foi introdutório para abrir o debate. Mas, para isso, nós temos que pensar o que o André já falou aqui. Emenda Constitucional 95, reforma do ensino médio, a discussão curricular que está acontecendo, tudo isso está dentro desse debate, inclusive de como nós vamos implementar o ensino híbrido no Brasil. Enfim, tentei aqui costurar alguns temas para que vocês possam ficar à vontade para perguntar e no debate a gente possa ser mais específico. Mas eu tentei dar um panorama geral de como a educação está, do que é o ensino híbrido, do que é essa
mistura do ensino presencial com o ensino virtual, o que eu julgo ser positivo a priori. Mas, enfim, fica à vontade para o debate. Acho que passei um pouquinho dos meus 20 minutos. Se não passei, cheguei quase. Mas vamos abrir para o debate agora. Quero muito ouvir vocês, ouvir o André, ouvir as perguntas. Enfim, podem participar à vontade. Professor Hugo, muito obrigado. Fala sensacional. Aqui no chat nós temos 2 perguntas até o momento, tá? Nós temos uma pergunta que é o seguinte. A Rebeca coloca assim, para o professor Hugo, eu acredito. Quais os benefícios da adoção do sistema híbrido de ensino no cenário atual? Vanessa? Rebeca, Vanessa? Rebeca, primeiro um prazer e ótima pergunta. Olha, a gente precisa definir o que é ensino híbrido diferenciado de outros ensinos. Ensino híbrido é diferente do ensino remoto, que é o que a gente está tendo atualmente, que é diferente da EAD. EAD, educação à distância, é um modelo de educação pensado para determinado fim. Eu, por exemplo, tinha muito preconceito com a EAD, hoje eu tenho muito menos, até aceito a EAD e entendo a EAD, que é um modelo de ensino pensado para atingir locais quase inatingíveis, para atingir setores da sociedade que não podiam estudar porque trabalham, enfim. O ensino remoto é uma gambiarra de EAD. Uma gambiarra feita na pandemia, tem no seu formato ser emergencial e breve, ser um curto espaço de tempo, e foi esse jeito que a gente encontrou para continuar tendo educação mesmo no cenário de pandemia. Já o ensino híbrido, Rebeca, é diferente. Ele também, assim como a EAD, é um modelo de ensino pensado, é um modelo de ensino estruturado e que já dá certo em muitos países. E países que o nível da educação é muito alto. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente diz que a educação pública no Brasil não funciona. Eu pergunto, qual é a educação pública que não funciona? Porque nós, do Instituto Federal do Brasil, aqui, Alagoas, em qualquer outro estado, segundo o PISA, que é uma das medições mais importantes de educação no mundo e aceita pela maioria dos países, inclusive usada pela ONU, nós estamos num patamar de educação, se fizer o recorte só dos institutos federais, similar ao da Coreia do Sul. Estamos altíssimos. A educação pública que não funciona, Rebeca, no Brasil, é aquela que não tem recursos. E olha, os institutos federais já estão ficando sem recursos também. Por que eu estou falando de recursos? Para te explicar os benefícios do ensino híbrido. Vamos lá. Então, primeiro, a educação pública funciona, mas tem que ter recursos. Como é que funciona? Vejam os institutos federais. Esse mesmo que negou a reforma do ensino médio. Ele é uma educação das melhores do mundo, não é só do Brasil, do mundo. Então, onde é que entra o ensino híbrido nessa situação? O ensino híbrido entra em um momento que nós já estávamos pensando na educação, já estávamos pensando nas novas tecnologias, mas não podíamos computar como tempo de trabalho. Você vai para a Europa, por exemplo, parte do currículo europeu, você tem aí de 30% a 40% de atividades extra-sala de aula. Aqui no Brasil, não. Só pode contabilizar o que se dá em sala de aula em momento presencial, o que é um retrocesso. Agora, não. Você pode criar games, por exemplo, Rebeca, e contabilizar como aula e fazer ensino-aprendizagem por games. Nós temos já no Instituto Federal exemplos muito avançados de momentos de aula em games, construção de games, onde tem professores de física, matemática, biologia atuando de forma conjunta. E isso já é contabilizado como hora-aula, como tempo de aula, como tempo presencial. E, nesse caso, é o aluno aprendendo a fazer, porque a gente aprende ouvindo, aprende vendo, mas aprende fazendo. Inclusive, tem esses 3 tipos. Eu, por exemplo, sou do fazendo. Eu converso muito com o Franco gosta de ouvir livros. Tal. Eu, se botar um livro para ouvir, é a mesma coisa que um rádio chiano, porque eu aprendo pouco pelo auditivo, eu aprendo fazendo.
Essa dinâmica do ensino híbrido, por exemplo, dos games, ajuda nesse sentido. Mas, para isso, precisa ter recursos. Recursos, sobretudo, para inserir essa massa de jovens brasileiros, Rebeca, nessa nova modalidade de ensino, cuja qual possibilita que ele tenha acesso às tecnologias. Não dá para a gente pensar um ensino híbrido sem dar condições aos alunos participarem. Mas só para dizer alguns modelos de por que ele poderia ser positivo, eu vou dar o que eu uso. Eu uso uma das ferramentas, são várias ferramentas no ensino híbrido. Tem professor até que confunde, acha que ensino híbrido basta dar uma aula pela internet. Nada a ver. Isso não é ensino híbrido. Ensino híbrido é um modelo bem pensado, tem que ir lá estudar. Desde já eu adianto, eu tenho um livro sobre ensino híbrido, vocês podem baixar gratuitamente. Rebeca, inclusive, o primeiro momento do livro, eu falo só as partes positivas do ensino híbrido. Tem lá destacado, mas eu vou adiantar algumas aqui. Eu uso o modelo de sala de aula invertida. O que é isso? Minha aula está no YouTube, o meu aluno vai lá, assiste, eu mando o material, ele lê o material antes. Quando ele vem para o momento presencial, que é o momento síncrono, eu não vou repetir tudo o que eu repetia como um papagaio de pirata. Eu vou fazer um debate profundo. Então, a gente começa a debater sobre o assunto, começa a falar, começa a dinamizar, começa a discutir. Por quê? Porque eles já tiveram acesso ao conteúdo anterior. Eu posso puxar deles, eu posso cobrar atividades rotacionais, eu posso dividir turma em metade no laboratório, metade na turma. Eu posso fazer 4 tipos de atividades diferentes e rotacionar a turma. Tudo isso está dentro do ensino, do modelo de ensino híbrido. O que eu vejo com muitos bons olhos. Eu vejo, inclusive, como uma salvação para a educação. Desde que nós discutamos antes a desigualdade no acesso à internet no Brasil, as desigualdades digitais no Brasil e, isso é importante frisar, viu, Rebeca? Não esqueça de tudo que é educação clássica ou educação tradicional, como queiram chamar, tem de bom. Porque toda vez que a gente quer colocar alguma coisa nova, especialmente na educação não é diferente, qualquer historiador da educação sabe disso, desmerece o que vem sendo feito. O que vem sendo feito até hoje me formou como professor, como doutor, formou o André, formou o Franklin, formou tantos outros. Então, tem muita coisa boa na educação clássica, que, logicamente, deve ser usada junto com as novas tecnologias no modelo híbrido. Não dá para dizer, olha, o que tinha para trás nada presta, mas adaptar o que nós tínhamos ao modelo de ensino híbrido, que é usar as novas tecnologias. Por exemplo, Rebeca, só para finalizar e não falar muito, me perdoe, Franklin e André, é porque esse tema, para mim, é muito legal. Rebeca, só para dar um exemplo. Há pelo menos uma década, mais de uma década, eu não proíbo meus alunos de usar celular. Eu acho um absurdo um professor proibir o aluno de usar o celular na sala de aula. Se ele quiser usar o celular para ir para o WhatsApp, ele vá. A burrice é gratuita. A ignorância é gratuita. O que eu não posso é dizer para ele que aquela ferramenta, que é quase uma extensão do nosso corpo nos dias atuais, que é um HD externo, não deve ser usado no momento de ensino e aprendizagem. Se ele quiser procurar o que os pensadores, eu sou professor de filosofia, falaram para me questionar, ótimo, vai lá. Se ele quiser pegar link, ótimo, ele pode fazer o que quiser. Inclusive, em quase todas as minhas aulas, eu peço para os meus alunos fazerem pesquisa no celular. Porque o celular é uma ferramenta para o ensino e aprendizagem. Deve ser entendido assim. Eu penso que a proibição ao celular, por exemplo, é um erro. Quer dizer que eu estou certo? Não. Quer dizer que eu tenho uma outra metodologia de trabalho, que é uma metodologia mais próxima ao que é o ensino híbrido. Eu, por exemplo, acho que é mais fácil o aluno... mas quando ele for fazer o Enem, não tem um celular. Nem ele consegue decorar todas aquelas informações. E o Enem, por exemplo, deixou de ser uma prova de decoreba, uma prova de informação, de lidar com informação. E disso eu sei falar muito bem, porque eu preparo para o Enem há cerca de 20 anos. E nos melhores colégios de Maceió, os colégios que mais bem pagam a professores. Eu saí porque passei em concurso federal. Então, assim, se tem uma coisa que eu entendo muito é de Enem. Se tem uma coisa que eu sei falar é de educação. E eu digo com muita propriedade. Hoje,
tirar celular de aluno é um equívoco. Você tem que incentivá-lo a usar o celular como ferramenta de aprendizagem. Só para você ver uma ideia. E aí, games, as avaliações, avaliação de prova, só prova. Enfim, você pode fazer diversos tipos de avaliação, modelo rotacional, enfim. Eu me esforcei aqui para tentar responder. Fico querendo falar muita coisa do ensino híbrido, mas aí ia ser uma aula só sobre ensino híbrido. Se você quiser fazer mais uma pergunta específica sobre alguma dessas coisas, eu falo aqui, mas dá espaço para as outras perguntas e as outras pessoas. E se eu não conseguir responder, Rebeca, por favor, fale aqui, que aí eu tento de novo. Hugo se empolga, né, Hugo? Show de bola. Temos algumas outras perguntas aqui. O Vitor colocou assim, essa vai para o André aí, mas o Hugo também pode contribuir. Como promover a educação para o exercício da cidadania? Isso, eu vi essa pergunta aqui no chat. Enfim, boa pergunta. Como eu já adiantei na minha fala inicial, nós temos uma plataforma ampla de direitos na Constituição de 88. Então, o direcionamento da educação, né, já está, na minha percepção, já está muito bem colocado. Um excelente direcionamento no texto da Constituição de 88, no artigo 6º, no artigo 205, 206 e seguintes. E aí a gente tem uma norma infraconstitucional, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que dá continuidade a essas normas constitucionais que direcionam princípios e bases, diretrizes gerais para o processo educacional, o processo da educação básica no Brasil. E nós temos aí outro grande marco legal em 2014, especialmente, que é o Plano Nacional de Educação, que sai do patamar das diretrizes e tenta trazer um regramento direcionado à implementação de recursos e condições concretas para que a educação possa se realizar enquanto direito e se realizar da melhor forma possível, direcionando o aluno para o exercício da cidadania, certo? E aí, de certa forma, dando continuidade à minha primeira fala e continuando a resposta a essa pergunta, é importante ter em mente, em linhas gerais, né, a percepção de realidade. Ou seja, a realidade é o grande objeto da educação, né, o grande objeto das ciências, da cultura letrada, do conhecimento científico sistematizado, que é o grande legado da humanidade, o conhecimento acumulado até agora. Né? Como o Hugo falou, a educação clássica, aquela de sala de aula, presencial, o livro físico, foi a educação que nos formou e que deve sim ser mantida, não de forma a negar a tecnologia, mas não precisamos tentar passar uma borracha na educação clássica. Então, nós temos um grande pesquisador em educação no Brasil, que é professor Saviani, né, Dermeval Saviani, que trabalha uma perspectiva dicotômica, uma divisão básica de realidade, enquanto natureza e enquanto sociedade. Então, nós temos as ciências da natureza, de uma parte, né, por um lado, e nós temos as ciências sociais do outro. O indivíduo, para se direcionar na vida, né, e compreender a sua condição de sujeito, e principalmente a sua condição de sujeito que pertence a uma sociedade politicamente organizada, uma sociedade política, ele necessita beber das duas fontes, né? Das ciências da natureza e das ciências da sociedade, certo? Então, não tem como negligenciar uma em detrimento da outra, e a forma como a legislação trabalha, a Constituição, LDB e Plano Nacional de Educação, já nos dá uma plataforma, um direcionamento normativo mais do que suficiente para implementar uma educação capaz de formar, sim, e formar muito bem para o exercício da cidadania. Eu vou ilustrar com um exemplo, né? Eu lembro do processo de reforma do apartamento onde eu vivo atualmente,
Foi feita uma grande reforma aqui o ano passado, e eu tive a oportunidade, né, de dialogar com o arquiteto, com o eletricista, com o pedreiro, a parte de encanação, toda a parte elétrica, a parte de circulação de ar com o arquiteto, a parte estética, tudo isso. Então, somente nessa minha breve experiência de reforma, durou cerca de 3 meses, eu tive a compreensão, né, da grandeza e da envergadura de um processo de formação básica que tem nas ciências o seu alicerce, né? Sem conhecimentos de física, de química, de matemática, nós não conseguiremos interpretar essa realidade que nos cerca, né? Da mesma forma, o indivíduo vai numa consulta médica, se não tem compreensão, não tem conhecimento de anatomia, fisiologia humana, noções de química, o indivíduo não vai conseguir dialogar com o médico, compreender o que está sendo dito e adotar as medidas do tratamento que ele precisa, né? Ou não vai conseguir adotar com tanto rigor, né? Enfim, então, a realidade é complexa, a realidade é múltipla, nós precisamos compreender a nossa condição de sujeito, né? Que é uma condição primariamente natural, né? Originalmente, primeiramente, irrecusavelmente natural, somos animais, somos parte da natureza, é uma dimensão irrecusável, mas nós somos muito mais do que isso, né? Nós transcendemos esse caráter de natureza, né, da animalidade, nós alcançamos a construção da nossa realidade enquanto sociedade, né? Através do trabalho, é lógico, né? Então, da mesma forma que eu preconcebi uma reforma junto com o arquiteto e conseguir construir e chegar no resultado, né? Chegar no resultado que foi previamente pensado por mim em conjunto com o arquiteto, assim também a sociedade tem que ser encarada como um projeto que precisa ser construído, né, com bases científicas, de forma racional, ponderada, com diálogo e de forma consciente. Isso é cidadania, é construir um projeto de sociedade, né, de forma a possibilitar o melhor convívio, a melhor formação social, a melhor sociabilidade, o melhor complexo de relações sociais possíveis. Então, como a educação pode, como ela deve fazer, é se apegando à ciência, à cultura letrada e também a um direcionamento ético, né, que também é fundamental para a construção da cidadania. Então, eu acredito que o caminho, né, a melhor resposta, na minha percepção, é esta, ok? Temos algumas outras perguntas aqui que vai também para o André e para o professor Hugo, mas quero ressaltar a presença aqui do professor Antônio Amaral, que está nos assistindo agora. É um prazer, professor Antônio, que é também nosso autor, né, aqui, e uma pessoa que nós temos muito carinho aqui na editora Philos Academy. Um abraço, professor Amaral. Ele deixou uma pergunta para o André e também temos uma pergunta para o professor Hugo Brandão. Vou fazer a pergunta para o André em seguida do professor Hugo. Para o André, ele pergunta o seguinte: como convergir nesse caminho da educação quando vivemos um verdadeiro caos social, político e econômico? E para o professor Hugo, a Rosineide pergunta o seguinte: como garantir o engajamento dos alunos no ensino híbrido? O Hugo responde primeiro ou o André? Como é que faz? Tanto faz. Vai lá, Hugo. Então responde primeiro e depois o André responde. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Hugo. Eu tinha desligado o microfone quando ele começou a falar. Estou dizendo que eu vou responder primeiro, né? Já fiquei curioso na primeira também. Vamos lá, Rosineide. Obrigado pela pergunta. Eu queria dizer assim, essa pergunta pode ser feita ao inverso e ela nos dá uma possibilidade bem bacana de debate. Como garantir o engajamento dos alunos hoje?
Que essa é a grande preocupação que tem sido o norte dos debates em qualquer reunião pedagógica. Como garantir a atenção dos alunos? É o que nós não estamos conseguindo garantir com o modelo de ensino tradicional. O ensino híbrido vem justamente para superar isso. O que tem acontecido é que a gente tem confundido ensino híbrido com ensino remoto. Eu fui convidado para uma palestra agora numa escola, e aí a professora, e aí ela tinha feito essa confusão, é muito boa, muito inteligente, é uma pessoa muito bacana, mas ela tinha feito essa confusão, eu até disse, eu tinha lançado o livro, disse que estava para baixar de forma gratuita, ofereci para leitura para os professores lá, e é o seguinte, ela fez uma pergunta assim para os alunos, quem daqui está conseguindo aprender? Só um levantou a mão, só um, eu acho que tinha 60. No nosso instituto, por exemplo, 84% dos estudantes responderam que não estavam aprendendo nada. Qual é o grande problema? É que a turma está confundindo essas pesquisas, que é do ensino remoto, com o ensino híbrido. O modelo de ensino híbrido não é essa gambiarra de ensino remoto que foi feita, de aula pelo celular. Aí o professor chega aqui e fica dando aula. Não é isso. O ensino híbrido tem uma metodologia específica. Ele foi estruturado de uma forma na qual os estudantes têm autonomia no desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Digamos que, Rosicleide, eu acho, né? Digamos que é como se o professor deixasse de ser o garantidor do saber e o saber passasse a ser construído entre todos, tendo o professor o trabalho de coordenar as atividades, que são múltiplas. Ensino rotacional, ensino sala de aula invertida, são inúmeras possibilidades de se trabalhar o ensino híbrido. Que, repito, não é essa aula que a gente fica dando aqui achando que está dando aula. É o famoso eu tapio que estou ensinando, o aluno tapia que está sendo ensinado. Porque ensino-aprendizagem não se dá em um professor olhando para uma tela de 3x4, modo de falar, né? Porque eu não sei quantas polegadas tem uma tela de celular, e o aluno do lado de lá, em um ambiente que não é propício para o seu estudo. Lembrando da pesquisa que eu citei anteriormente, 7 pessoas no mesmo cômodo, a maior parte das famílias brasileiras vivem assim. Como é que a gente vai fazer ensino híbrido com essa turma? Imagine, numa telazinha de celular, que nem essa que eu estou falando aqui. Então, veja, o que foi feito foi ensino remoto. Esse, ficou claro, não serve. E nunca antes ficou tão claro para a sociedade e para os críticos, inclusive alguns que diziam que a profissão de professor ia acabar, nunca ficou tão claro e evidente a importância do professor junto com o aluno. O ensino híbrido não quer tirar isso, não quer tirar o momento presencial. O que ele dá é ferramentas de autonomia dos estudantes, para que os próprios estudantes produzam a condução do ensino-aprendizagem. E o professor gerencie o conhecimento. Ele deixa de ser aquele que ensina para ser o gerente do conhecimento. Porque uma coisa é o aluno começar a estudar matemática sozinho. Outra coisa é com a ajuda de um professor de matemática, que pode dizer para ele do simples ao difícil, do claro ao mais obscuro, pode dar etapas, pode tirar dúvidas, enfim, pode organizar o sistema ao qual o aluno vai participar. Uma outra coisa são as avaliações. Quem é que vai avaliar se o aluno está aprendendo ou não? Quem tem competência para isso é o professor da área. Então, veja, no ensino híbrido, eu já vi da mercadológica, que no ensino híbrido retira essa perspectiva. Deixa eu falar essas duas perguntas, deixa eu só passar, que chegou aqui para mim, infelizmente. A partir desse contexto, é possível pensar o ensino híbrido e a pergunta mudaria. Não seria como chamar a atenção dos alunos. Os próprios alunos dizem como é que vai ser ou vai ter a atenção. Eles passam a ser construtores. Agora, no meu livro, eu defendo de forma muito clara, para finalizar essa pergunta, que hoje não dá para viver o ensino híbrido. E nunca foi tão importante nós gritarmos para os 4 cantos do mundo que a educação não é mercadoria.
O ensino híbrido, da forma que está sendo posta hoje, é nada mais, nada menos do que uma aceleração de algo, de um planejamento anterior, que já vem lá desde a emenda constitucional 95, da reforma do ensino médio. Eles aceleraram usando a pandemia como um pano de fundo. Não que o ensino, não que a pandemia foi feita por eles, mas não tenha dúvida que ela serviu para eles acelerarem esse debate e empurrarem o ensino híbrido da forma como a gente viu. Por quê? Porque minimiza custos, que eu não falei na minha fala. Minimiza custos do jeito que está. Não tem custo de ar-condicionado. O ar-condicionado para mim dar aula é o meu, o computador é o meu, os alunos estão nas suas casas, não tem merenda, não tem auxílio transporte, não tem gasto com energia nas escolas. Minimiza os custos. E é tudo que eles querem. E nós não. Nós queremos debater o ensino híbrido que nós queremos, o ensino híbrido que possa vir para acoplar as novas tecnologias, mas para uma educação emancipadora. E aqui eu faço fala do Mesaros, uma educação para além do capital, para além das necessidades do mercado, uma educação que forme cidadão, que foi a pergunta anterior. Então, hoje, o que está posto é uma luta, e a luta tem como palavra de ordem: educação não é mercadoria. E, sim, nós precisamos discutir educação. O ensino híbrido pode ser uma possibilidade, mas, se for, tem que ser o ensino híbrido que nós queremos. Em um momento que nós discutimos quem é o patrono da educação brasileira, não é momento para se impor ensino híbrido. Se a turma não consegue nem entender o que Paulo Freire, saudoso Paulo Freire, o brasileiro mais citado no mundo, se a turma chama Paulo Freire de comunista, nada contra o comunismo, só estou dizendo que Paulo Freire não é. E não tem nada a ver com o comunismo, muito pelo contrário. Em diversas vezes ele respondeu que não era sequer socialista. Se a turma não está pronta nem para entender a educação emancipadora que Paulo Freire promoveu ou idealizou, avalie para fazer o ensino híbrido. É mais um puxadinho de uma tentativa de não ter gastos demasiados com a educação. E o que é pior para os professores que aqui estão me vendo, eu dedico uma parte do livro só para falar sobre isso, para precarizar a atividade do professor. Professor, atividade docente. E quanto ao aluno, só para a Rosimeire, que foi a primeira pergunta, não se preocupa não, que ele passa a ser construtor ou participante da construção do momento de ensino-aprendizagem dentro do que está estabelecido como ensino híbrido hoje. Ô, Frank, desculpa, que enquanto eu estava respondendo a primeira pergunta, apareceu duas aqui, aí eu acabei tendo que dialogar com as duas. Eu não vi o nome das pessoas, mas o meu prazer nas perguntas e o prazer em discutir. Tu tá me ouvindo, André? Sim, tá sem áudio. Estamos ouvindo. Foi o meu que estava sem áudio. Eu não estava te ouvindo, Frank. Tranquilo, Hugo. A gente vai voltar a essas duas questões aqui, que são muito parecidas, para que você e para que o André respondam. Mas antes, vamos ver aqui a resposta do André, né, para o professor Amaral. Vou somente repetir a pergunta do professor Amaral para quem viu depois, né? Como convergir nesse caminho da educação quando vivemos um verdadeiro caos social, político e econômico? Para o André. Sim. Antes de responder, um abraço aí, meu amigo, né, meu eterno orientador, professor Amaral, doutor Amaral. A gente sempre conversa, né, não é de hoje, do cenário e dos rumos que o Brasil vem tomando. Eu, o professor Amaral, outros amigos, o próprio Williams. Enfim, realmente o momento é crítico, até porque as medidas, né, as principais medidas que tendem a minar a capacidade de formar para a cidadania já estão tomadas, né? As medidas já estão aí, não é um processo que está se ensaiando. As normas estão em vigor, né? O professor Hugo colocou bem os institutos federais, pela natureza jurídica de instituto, de autarquia, têm o benefício de uma autonomia e podem recusar, mas
outros estabelecimentos, outras instituições estão já vivenciando esse problema concreto e real, né? Então, como convergir para retomar o caminho de uma educação que seja inclusiva, que possa propiciar uma perspectiva de superação do capital, né? O professor Hugo colocou mesários, enfim. Por mais crítico que seja o contexto, sempre há possibilidades, e a gente precisa se apegar a essa certeza, né? Possibilidades restritas, mas existentes, sempre, né? Então, é preciso ter em mente, de antemão, uma diferença básica da educação enquanto direito, né? Direito que se materializa na escola pública e que precisa ser custeada pelo Estado, né? Um custo que não pode estar estagnado, porque dentro da lógica de produção do sistema capitalista, tudo tem um custo, né? Todos os objetos da realidade se apresentam, ou pelo menos para mobilizar a educação, nós temos uma série de objetos concretos que são mercadorias, e a educação, enquanto direito a ser garantida pelo Estado, depende de investimentos. Então, a gente precisa ter em mente que a educação, enquanto direito, deve sim ser custeada pelo Estado. Então, é urgente, né, para ontem, uma reação contra a emenda 95, né, e também contra a reforma do ensino médio e BNCC, certo? É importante que se diga, nós vivemos hoje, inegavelmente, a era das grandes corporações, e que essas medidas que vêm remando na contramão da cidadania, instituída em 88, só atendem ao capital privado que utiliza, que explora a educação enquanto serviço, enquanto mercadoria, né? Não mercadoria propriamente dita, mas uma forma mercadológica na condição de serviço, né? Na prestação de serviços. Então, nós não podemos direcionar uma política nacional da forma como foi feita, como está sendo feita, apenas para beneficiar pequenos grupos, né, que têm capital, grande volume de capital empregado na exploração da educação enquanto contrato, enquanto serviço, enquanto forma de mercadoria, né? Então, o direito à educação já está consubstanciado, positivado, né? Então, do ponto de vista jurídico, não há o que se discutir, né? O que nos entristece realmente é que as instituições têm uma razão de ser, né? O berço do pensamento, né, das instituições é o pensamento liberal, basicamente. Nós temos aí um processo de social-democracia, especialmente segunda metade do século XIX até aqui, até os dias de hoje, mas é interessante que praticamente se deu uma guinada tão forte na educação, né, com essas medidas, com essas novas medidas na política educacional, é como se tivesse sido alterado o próprio texto da Constituição, mas esse texto não foi formalmente alterado. Então, nós vemos que, de certa forma, é uma trapaça, né? É como se as regras do jogo estivessem, sim, sendo descumpridas e de forma bem flagrante, né, bem descarada. E aí, os setores diretamente envolvidos, eu repito, as entidades representativas, né, dos profissionais da educação precisam reagir para ontem, né, e a gente precisa atacar. Para hoje, tem que atacar especialmente a emenda e a reforma do ensino médio e BNCC, ok? E aí manter o apego a uma educação pautada na ciência. Certo? Esse é o caminho e essa é a demanda da atualidade no Brasil, né? Ok, vou fazer apenas as duas últimas perguntas, porque nós já estamos com mais de 1 hora aqui. A pergunta é do Instituto Psicanalítico Freudiana, e que coaduna com a mesma pergunta, basicamente, da professora Lídia Ramires, que também é um prazer tê-la aqui nos escutando, é professora da Universidade Federal. É possível pensar uma educação emancipadora dentro do capitalismo?
E ela pergunta: é possível pensar uma educação, eu acredito que uma educação libertadora, né, numa lógica mercadológica? E aí o Hugo responde primeiro ou o André? Acho que é uma pergunta para os dois. Eu posso. Deixa eu adiantar. Ó, Ok. eu penso... Primeiro, Lídia, eu estava lendo aqui os comentários. Muito obrigado. E é isso mesmo. A proposta de ensino híbrido, como eles estão pensando, é para precarizar ainda mais a educação, o trabalho docente, a carreira docente, é para precarizar ainda mais a educação e tem algumas saídas. Dentre elas é tirar o governo que nos elegeu como inimigo número 1. Então, é preciso, em todo espaço acadêmico de debate, deixar isso bem firmado. É preciso derrotar um projeto de governo que elegeu a educação como sua inimiga número 1, que elegeu a intelectualidade e a ciência como inimigas. É importante frisar, e aqui eu quero dar falar essa experiência pessoal. Eu já lutei contra muitos governos em defesa da educação, mas nunca contra um governo que tentou acabar com ela, porque é o que está posto. Então, assim, é isso que você colocou bem, Lídia, e muito obrigado pelas palavras. Pensar uma educação libertadora dentro do capitalismo é muito complicado, porque a gente está falando de um modo de produção que está em todas as instituições sociais. E não vai ser diferente nas escolas, nas universidades. Veja, é tanto que a educação seria a mola propulsora de uma revolução, de um processo revolucionário ou de um processo de ruptura com o capital, que eles investem tanto na ideologia dentro das escolas. Ou o que é a escola sem partido? A gente precisa falar de escola sem partido. É uma forma de colocar mordaça nos professores, de calar professores. Quando os professores têm liberdade de cátedra, diga-se de passagem, é uma posição criminosa. Foi dito já pelo STF que é inconstitucional. Ora, como é que a gente quer falar em formato cidadão se os professores não têm liberdade para se posicionar politicamente? Falo se posicionar politicamente, obrigado, Antônio. Falo se posicionar politicamente tanto de direita quanto de esquerda. Eu trabalho com um liberal, cujo qual eu respeito. Posso falar até o nome, porque é meu amigo, acabou sendo meu amigo, o professor Mário. Agora, eu não tenho outra palavra para dizer que não nojo, me perdoe, Mário, se estiver me ouvindo, do liberalismo e do que o liberalismo propõe, mas defende o direito dele de, na aula dele, poder se posicionar também e que tenha um contraditório, que os alunos, porque a gente está dentro de um espaço político também. Então, veja, é muito difícil você pensar uma educação libertadora, emancipatória dentro do capitalismo. Muito difícil. Mas eu penso que nós tivemos pistas muito importantes do grandioso, eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, em um momento que ele é tão atacado. Paulo Freire, lá em Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia, tem algumas pistas importantes de como dentro do capital, mesmo dentro do capital, porque, vejamos, Paulo Freire foi revolucionário para a educação, mas ele não tinha uma proposta de revolução de modos de produção. É uma pena que a turma saia falando sobre comunismo, socialismo, sem sequer saber o que é comunista e socialista. Hoje, criticar o governo já é ser comunista, né? Paulo Freire, então, aí é que eles dizem que é comunista, socialista. Repito, nada contra o comunismo e o socialismo. Só estou dizendo que Paulo Freire não era, e ainda assim eles acham que é, só porque Paulo Freire teve uma perspectiva de uma educação que libertasse, de uma educação emancipatória. Pessoalmente, para responder a pergunta, eu acho que o Mesários está mais correto. É preciso pensar uma educação para além do capital e que seja mola propulsora para mudar esse modo de produção opressor, que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo, muito menos num país onde as pessoas estão passando fome. Porque, infelizmente, em pleno 2021, a gente tem que conviver com as pessoas disputando lixo. Infelizmente, parece a década de 80 e 90, quando as pessoas aqui no Brasil morriam de fome, quando as nossas crianças morriam de desnutrição. Nós voltamos a esse cenário. Então, assim, não dá para pensar uma naturalização do capitalismo, que ele deu certo nesse cenário. E como é que vai pensar a educação dentro desse sistema, que é um sistema
majoritário no mundo e cujo qual nós vivemos. Não tem como naturalizar o capitalismo e pensar uma educação que seja, de fato, libertadora dentro do capitalismo, no meu entender. Eu estou mais com mesários. Mas penso que tiveram pistas importantes lá com Paulo Freire, que se nós seguíssemos, já seria uma revolução cultural, já seria uma revolução social, já seria uma revolução. Falo revolução agora, não na forma literal, não etimológica do termo revolução, mas falo revolução enquanto uma mudança perceptível na sociedade. Só se seguíssemos o patrão da nossa educação, que já querem tirar como patrão da educação. Então, penso eu que Paulo Freire deixou pistas importantes de como ter uma educação dentro do capitalismo. Agora, lembrando, hoje nós temos tarefas importantes na educação. Primeira delas, derrotar esse governo. Não tem outra. Em qualquer espaço acadêmico que me chamarem, eu vou fazer esse mesmo debate. Por quê? Em qualquer espaço acadêmico é local para protesto político. Porque aqui também é um espaço político e aqui eu vou dizer fora Bolsonaro. Derrotar esse governo é primordial para pensarmos a educação no Brasil. Segundo, revogação imediata da emenda constitucional 95. Aí sim nós podemos pensar no terceiro, no quarto, no quinto, que é melhores estruturas de trabalho, melhoria salarial. Pessoal, é um absurdo que as professoras do ensino básico recebem. Eu, por exemplo, sou doutor, mas eu acho que uma professora do ensino básico tem que receber tanto ou muito mais do que eu. Porque é um absurdo. É a parte primária da educação. É uma das partes mais importantes da educação, uma das mais difíceis. E recebem salários baixíssimos para cuidar de 25, 30, 40 crianças. Então, vejam, para pensarmos a educação, precisamos pelo menos essas três coisas. Derrotar esse governo que nos ataca, pensar um governo futuro que tenha minimamente um projeto para a educação ou que não a tenha como inimigo, revogação da emenda constitucional 95 urgente, que congela os investimentos em educação dos próximos 20 anos, não só em educação, mas em todo o serviço público. E terceiro, é pensar todas as outras questões, porque vai ter dinheiro. Por fim, me perdoe, a auditoria da dívida pública, porque a nossa bandeira é 10% do PIB para a educação. Mas a gente só vai ter dinheiro de verdade para mudar a educação no Brasil quando a gente auditar a dívida pública, que é onde está indo metade dos nossos recursos. Veja, até o pré-sal eles entregaram, só o pré-sal já ia mudar o Brasil para outro nível de patamar enquanto país, porque parte do pré-sal ia ser investido em educação. Foi lá no governo Dilma e aprovado no Congresso. Eles tiveram a capacidade de vender o pré-sal, que seria um recurso que mudaria para sempre a história do nosso país e a história da educação do nosso povo, da educação da nossa nação. E eles venderam. Simplesmente esse dinheiro não só não veio, como eles ainda fizeram a emenda constitucional 95, que, como eu falei lá no início, preciso repetir, acabou, destruiu, rasgou da Constituição o dispositivo constitucional que assegurava o mínimo de investimento de 18% da arrecadação primária do governo. Nem isso nós temos mais direito. Vejam o perigo que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo na educação no Brasil. Então, tudo isso precisa ser derrotado para a gente poder pensar uma educação, seja dentro do capitalismo ou seja para além do capital. Para finalizar, vou deixar uma pergunta para o André e a gente finaliza, tá bom? André e Hugo. Ok. Tem uma pergunta aqui. Hoje se fala muito em educação cívico-militar. Essa educa para a cidadania? Sim, sim, sim. Não estou afirmando, estou lançando o sim, dizendo que compreendi a pergunta. Viu? Calma. Veja, nós temos um texto já finalizado, encaminhado à editora Filos, que também constitui um capítulo da minha dissertação e será publicado, e que trata especificamente do modelo da escola cívico-militar. E aí, essa sim é uma, digamos, uma empreitada, né, desse governo, né, do governo atual, da era Bolsonaro,
uma política educacional que surgiu aí em 2019, no final de 2019, que está, nesse momento, em expansão, em andamento no Brasil, né? É uma política, embora nacional, pontual, que não se aplica a todas as escolas, mas algumas escolas que estão em condição mais crítica, escolas públicas em condição mais crítica, e apenas em escolas públicas em condições críticas situadas nas capitais e ou regiões metropolitanas, né? Então, nós temos aí uma política bem pontual, embora seja nacional, né? E que traz algumas inovações e a alegação de que realmente tem uma capacidade de formar, né? Essa é a justificativa do governo para mobilizar recursos e implantar esse modelo em algumas escolas, firmando parcerias, né? Firmando convênios com estados e municípios. O Ministério da Educação, junto com o Ministério da Defesa, firma convênios com estados e municípios e implanta em algumas escolas esse modelo, né, modificando parcialmente a estrutura da escola e trazendo algumas inovações da parte de gestão e trazendo algumas práticas que têm origem no militarismo, né, nas instituições militares, que têm todo um significado, que têm uma razão de ser, com uma finalidade nesses ambientes e que foram transplantados, digamos assim, para o ambiente da escola, sob a justificativa de que teria o condão a capacidade de formar melhores cidadãos nesse modelo de escola de educação básica. Mas, conforme o texto que será divulgado irá apontar, na verdade, o que nós temos de essencial na cidadania, já instituída em 88, não se coaduna com os aspectos específicos da escola cívico-militar, né? Existem grandes contradições, então não é, além de ser uma política bastante pontual, é nacional, mas não é de cunho geral, né? Então não tem um grande impacto, né, no sentido de alcançar todas as escolas públicas. Além disso, tem grandes contradições em relação à cidadania estruturada em 88, né, que está lá na Constituição. Então, realmente não é um parâmetro que seja recomendado como política universal, digamos assim, né? Que deveria ser o que deva ser adotado em todas as escolas, certo? E quero só esclarecer que não se trata da demonização das práticas específicas, a exemplo de cantar o hino nacional, hastear a bandeira, algumas questões de continência, alguns gestos, enfim, ordem unida, organização, não se trata de demonizar terminantemente essas questões, mas é uma crítica de finalidades e de forma, de como isso está sendo empregado e da possibilidade de uma repercussão negativa na formação desses sujeitos, uma formação que, horas, se afasta do projeto de cidadania da Constituição e, horas, colide, realmente, contraria esse projeto. Ok? Então, é um modelo que não se coaduna, no sentido geral. Muito bom, acredito que a gente vai ficar por aqui, né? As perguntas foram sanadas, temos algumas outras, mas senão a gente não consegue sair, não conseguimos finalizar. Quero agradecer aqui a presença do André Barros, um grande amigo que eu tenho, um professor, Hugo Brandão também, outro grande amigo, e grandes pesquisadores. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por todos que passaram por aqui, deixaram seus comentários, nos assistiram e que vão nos assistir também, deixaram suas perguntas. A editora Philos Academy agradece bastante. Vale ressaltar mais uma vez que esse é um evento de cunho acadêmico, científico. E aí vou passar a palavra para o professor Hugo Brandão e em seguida para o professor André Barros, para a gente poder finalizar, fazer as considerações finais e a gente poder finalizar esse bate-papo aqui que foi
extremamente proveitoso, aprendi bastante, tenho certeza que todos aqueles que estão nos acompanhando também puderam aproveitar muito esse momento. Professor Hugo Brandão, por favor, em seguida, professor André Barros. Então, boa noite. Boa noite a todos. Agradecer ao aprendizado junto com o André aí, aprendi muito também, a experiência, a parceria de sempre da Filos, né? Na pessoa do Franklin, a todos que estiveram presentes, as perguntas, Rebeca, Lídia, aos parabéns do Antônio, muito obrigado, Antônio. Enfim, uma boa noite a todos e sigamos construindo esses espaços que nós possamos estar discutindo a educação. Boa noite. Bem, reafirmo aí as palavras do professor Hugo, agradecendo a participação de todo mundo que acompanhou, né, dos que fizeram perguntas, e gostaria somente, de forma bem sucinta, reforçar essa questão de que, embora as possibilidades sejam restritas, né, escassas, mas sempre são possíveis, né? E a gente precisa se agarrar, mesmo que no pouco, para continuar pensando e alimentando a esperança, né, de dias melhores e alimentando também a nossa prática, né? E o processo de educação é fundamental para a construção de qualquer modelo de sociedade que venha superar as atuais graves contradições, né? Graves e flagrantes contradições, né? Para isso, precisamos repensar a forma de relação, né, do homem com a natureza. Isso se dá a questão da produção e do consumo, principalmente, e precisamos pensar as formas de relação do homem consigo mesmo, especialmente as relações de trabalho, né, as diversas formas de violência. Precisamos discutir com profundidade, com seriedade, questões éticas. E eu repito, a escola é o espaço para se construir as bases teóricas e os pressupostos de uma nova sociabilidade, desde que o processo não fique limitado aos muros e ao ambiente da escola e das universidades, que extravase os limites da academia, da escola e que alcance todos os setores da sociedade. Ok? Então, gostaria só de fazer esse alerta, de certa forma, esse apelo, né? André, Que a você gente falou... não desista da educação, né? Que não desistamos da educação nem do nosso país, né? André, você falou de esperança e acho que falar de educação é sempre ter esperança, né? No final das contas é isso. Eu assisti há algum tempo e vou te reassistir recentemente um debate entre Darcy Ribeiro e Rubem Alves sobre utopia. E o Darcy Ribeiro disse uma coisa muito interessante. Ele já começa dizendo assim, e eu termino o nosso encontro com essa fala do Darcy Ribeiro. Ele diz: quem tem um país como esse, o Brasil, para fazer, precisa ser utópico. Boa noite a todos, muito obrigado. Muito bom.